Oi, irmãos, tudo bem? Vamos meditar um pedacinho do meu diário? Hoje o tema é sobre calar e orar. Porque achamos que temos que dar uma resposta em tudo, que a última resposta tem que ser a nossa palavra, em que aquele assunto ele precisa ser acabado e ele precisa acabado com a nossa resposta. Quando o silêncio é a resposta, nós não entendemos o porquê. Porque queremos algo e que vem de nós mesmos, não que venha do Senhor. Então, o Senhor às vezes nos deixa no silêncio para que a gente possa realmente ouvi-lo. E mesmo que ele não venha falar conosco, a gente precisa entender que aquilo é a nossa resposta. Então, vamos meditar um pouco? Acalma o seu coração. Cuidado, combateu e levou. Querer resolver as coisas sangue quente, fazer valer a sua vontade e a sua verdade com os desentendimentos e coisas banais, brigas e contendas. Rejeitai, não brigue. E se aconteceu, reflita. Peça sabedoria para buscar o entendimento e já perdoa. Então, nós vamos pegar um texto em Gálatas 5:20, que fala sobre os frutos da carne. Os frutos da carne são idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni, e as que praticarem não herdarão o reino de Deus. Aí depois, em Gálatas 5:23, nós vamos falar sobre os frutos do Espírito Santo. Quais são os frutos do Espírito Santo? 23. Os frutos do Espírito Santo: caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas, não há lei. E lá em 2 Timóteo 2:23. Então, também vamos abrir a Bíblia. Estou usando a Bíblia da Ave Maria. Então, 2:23, 2 Timóteo. Então, o que o Senhor vai nos falar aqui? Rejeita as discussões tolas e absurdas, visto que geram contendas. Vamos ler o 24 também? Não convém a um servo do Senhor altercar, bem ao contrário, seja ele condescendente com todos, capaz de ensinar e paciente em suportar os males. Então, muitas situações eu posso poupar, muitas situações, na maioria das vezes, são bem desnecessárias. Então, nós vamos agora lá em Mateus 7, 1 e 2, ainda na Bíblia da Ave Maria. Mateus 7, 1 e 2. Mateus 7 fala o seguinte: não julgueis, e não sereis julgados, pois do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados. Com a mesma medida em que tiverdes medido, também vos sereis medidos. Então, olha o alerta que o Senhor nos fala. Então, não julgueis e não sereis julgados. Então, temos que dar a Deus uma medida transbordante, uma medida cheia. Então, quando é para os nossos irmãos, não pode ser uma medida rasa. Tem que ser uma medida cheia, cheia de paciência, cheia de afabilidade, cheia de amor. Então, por quê? Porque daí vos será dada essa medida transbordante. Então, o que você tem dado? Sua medida está rasa? Na paciência? Está rasa na alegria?
Está arrasando na brandura, na afabilidade, na mansidão? Então, vamos lá também, em Romanos 8, Romanos 2, 2, 1. Lá em Romanos 2, 1. Assim, é inexcusável o homem, quem quer que sejas, que te arvoras em juízo. Naquilo que julgas a outrem, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgas, fazes as mesmas coisas que eles. Então, muitas vezes a gente julga as pessoas, fazemos igual ou pior. Então, é isso que o Senhor nos alerta. Então, nós precisamos clamar o sangue de Jesus, para que em meio à nossa cruz, em meio ao nosso dia a dia, nas dificuldades com aqueles que são mais próximos de nós, tenhamos os frutos do Espírito Santo, para que a gente saiba calar e orar sobre aquela situação. Então, vamos ver também em Apocalipse 7, de 9 a 17. Então, lá em Apocalipse 7, nós vamos ver de 9 a 17. Depois disso, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda nação, tribo, povo e língua. Conservaram-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão. Bradavam em alta voz: a salvação é obra de Deus, de nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono dos anciãos e dos 4 animais. Prostavam-se de face em terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: Amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força de nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, quem são esses, né? Quem são esses aqui? Aqueles que lavaram as suas vestes na grande tribulação. Aí me fez lembrar um episódio, né? Das 1000 Ave Marias. Então, um dia eu estava lá rezando nas 1000 Ave Marias. E durante a aparição, né, da Virgem Maria, que tem as locuções, né, com a Virgem Maria, com a nossa irmã, aí ela disse que atrás daquele altar tinham muitos santos anônimos. Eram muitos os santos que estavam ali, se faziam presente naquele momento junto conosco nas orações. E aí o Senhor me deu uma visão, né, de inúmeras mesmo, inúmeras pessoas com vestes bem brancas, né, com um olhar totalmente fitado no Senhor. Era um olhar bem profundo que só olhava a Deus e só o adorava. E eu fiquei assim, contemplando aquela visão, né? Realmente assim, pensando como vai ser o nosso olhar diante do Senhor quando ver, né? Que o Senhor já nos fitou, o Senhor já olhou para nós, Ele já nos deu a resposta, mesmo que essa resposta seja um silêncio. E aí, o que nós temos que fazer? Nós temos que adorá-lo. E aquele irmão que é o irmão mais difícil, aquele que é o na nossa convivência, é aquele que também que nós temos que amá-lo. Amá-lo, perdoar e orar por esse irmão. E orar por nós também, para que nós sejamos ungidos pelo Espírito Santo, para que todas as nossas dores e as nossas tribulações e as nossas dificuldades,
nós possamos sim lavar nas vestes do Cordeiro, porque o Senhor, ele já nos resgatou. O Senhor é o nosso Deus. Então, o que nós precisamos já está, o Senhor já conquistou. Ele só pede para que a gente não desista da nossa cruz, que a gente carregue a nossa cruz, que a gente renuncie a nós mesmos. Quando você renunciar a você mesmo, você vai realmente adorar o Senhor com tudo que você tem, porque você não vai ter mais o apego. Então, meu irmão, minha irmã, cala e ora. Cala e ora. Cala e ora. E o Senhor, e esse silêncio vai ser a resposta. Ontem aconteceu algo muito interessante também. Depois do rosário, eu parei um pouquinho na padaria para comer um pão de queijo, que eu sou mineira, quase mineira, né? A mãe é mineira, a gente tem um pezinho em Minas. E aí, na hora que eu estava saindo, conversando com o senhor lá, inclusive católico também, ele é esposo, aí eu vi que ele chamou um meu irmão de rua, para dar um salgado. E aí o propósito daquele dia é que a gente fizesse um gesto para alguém, para o irmão, um gesto de amor, para a pessoa, um sorriso, fizesse um gesto mesmo de carinho, de amor, né, o irmão da gente. E tinha que ser um gesto mesmo, nesses dias agora. E aí ele foi dar o salgado, eu perguntei para ele se vai dar o café, ele falou, não, eu vou dar só um salgado, né? E, tá bom, então eu vou dar um pingado. Ele falou, mas ele não entra quando tem cliente, é que ele fica esperando. Aí esse senhor disse ainda, olha, e esse moço, ele está na rua, só que ele é um fisioterapeuta formado. Ele perdeu a esposa no acidente, perdeu a filha no Covid, ele ficou sem esperança. Aí a gente vê que ele já é muito triste, né? Aí eu falei, irmão, vem cá, né? Tomar o seu pingado. Aí ele não entrou, né? Ele falou, ele não vai entrar enquanto a senhora não for. E tá bom. Aí eu saí da padaria, né? Aí passei por ele, conversei com ele, falei, irmão, tem um pingado para você, você toma um pingado. E tem um salgado também que ele vai te dar. Ele sempre dá um salgado para esse moço. E eu falei, Deus te abençoe. Aí ele deu um sorriso, falou, amém. Aí eu tava um pouquinho atrasada. Quando eu tava chegando na clínica, que eu vou ali pertinho, aí o Senhor disse no meu coração para ele, né? Volte a acreditar. Era para dizer para ele. Aí na saída, quando eu saí da clínica, eu tinha esquecido uma medalhinha milagrosa lá. Aí o senhor, a senhora esqueceu. Eu falei, não, pode ficar com a medalha milagrosa. Deu uma medalha também. Aí eu falei, e aquele moço? Ele sempre vem aqui? Aí ele falou, sim, ele vem e eu costumo dar um salgado para ele. Eu falei, então o senhor vai dar uma mensagem para ele. Quando eu estava chegando na clínica, o senhor falou comigo, volte a acreditar. Aí ele falou, não, pode deixar que eu vou falar assim. Aí eu brinquei e falei assim, fala que é a moça do pingado. Mas eu tenho certeza, meu irmão, que o Senhor vai colocar esse moço de novo lá na minha vida para que, ao encontrar com ele, eu possa novamente falar para ele, irmão, volte a acreditar. Não acabou. Essa ausência que você acha que Deus te abandonou e que Deus não te disse mais nada, pode acreditar que vai ser uma resposta de Deus na sua vida. E eu te digo hoje também, cala e ora.
e espera a resposta de Deus. E mesmo que não fale, o Senhor vai mostrar o propósito de tudo isso. Amém? Então, Deus te abençoe. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Na hora que você sair, clique, né? Clique, faça a sua inscrição aqui no canal, para que o YouTube possa oferecer o conteúdo para outros irmãos e que possa ser divulgado o meu diário espiritual. Então, Deus te abençoe. Fica com Deus.